Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês, iniciamos aí mais uma aula de geografia para todos vocês aí da rede pública, municipal, estadual, do nosso município, nosso querido município de Ribeirão. Pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho mais detalhado aí sobre o povo curdo, né? O povo curdo, uma nação sem território. A maior, pode passar, a maior nação sem território aí do mundo, nós temos aí o povo curdo, com mais de 30 milhões aí de pessoas aí, e algumas delas até espalhadas aí por várias regiões aí da Europa. Nós não temos aí uma comunidade curda no território Brasil, no Brasil, mas outras localidades, outros países aí do mundo, na Europa principalmente, aí nós temos uma grande quantidade de curdos ali nessa região. O que seria um curdo, professor? São povos que têm uma cultura, uma nacionalidade, não, porque eles não constituem ainda uma nação, mas eles têm uma cultura comum a eles, né? Um idioma próprio, uma cultura, um costume próprio, uma religião própria e tudo mais. Então, aquela coisa toda, não só uma única religião, mas outras religiões ali, mas se identificam como um povo próprio, não se identificam como membros de outra nação, embora essa população curda, ela viva espalhada em vários locais do mundo, não tem um território deles ainda. A briga, a luta é justamente por um território próprio que ainda não constituíram, não conseguiram esse território próprio, certo? Então, olha só, nós temos aqui um papai curdo, né, com uma criancinha curda aí, num momento de comemoração, de luta aí pelos seus direitos e tudo mais. Ok, pessoal? Então, olha só, os curdos são uma população de 36 milhões de pessoas que reivindicam um território de 191 mil quilômetros quadrados, equivalente ao Paraná. Observe, lembre aí, dá uma olhadinha no mapa aí, o tamanho do território do Paraná é justamente o território que eles pedem, né? Pela dimensão territorial do Brasil, você observa que é um território muito pequeno em relação ao que esse povo, né? Essa cultura curda aí, ela pede, ela exige. E a gente pergunta, professor, não sei se vocês já estão lembrados, mas professor, onde é que fica esse povo, já que eles não têm uma pátria, não têm uma região, um território próprio, onde eles ficam, onde eles se concentram mais? Eles se concentram no Oriente Médio, a gente vai ver aqui no mapa também, aqui, nessa região aqui, certo? No Oriente Médio. E parte dessa população está no território do Iraque, no território do Irã, no território da Turquia, uma pequena parte no território da Síria, do Azerbaijão, da Armênia, da Rússia também. Mas o território que eles reivindicam, que eles pedem, que eles exigem, que eles querem, que eles concentram a maior parte dessa população, é justamente ali entre a Turquia, nas fronteiras da Turquia, do Irã, do Iraque e da Síria. Correto, pessoal? É ali que eles desejam formar o seu território, né? A sua nação curda, o Kurdistão, ou seja, terra dos curdos, na língua deles. Ok? Então eles têm tudo isso, essa cultura própria. E muito importante aí, era para ser formado um território curdo com o final da Primeira Guerra Mundial, ali nos anos 20, quando foi desmembrado, ele pertencia. Os curdos eram uma população que estava ali pertencente, dominados ali pelo antigo Império Turco-Otomano, que ao fim da Primeira Guerra Mundial estava no lado da Tríplice Aliança, que vai perder a guerra também, e a influência da Grã-Bretanha e tudo mais vai desmembrar ali, acabar ali com o Império Turco-Otomano. Acabando com o Império Turco-Otomano, os curdos teriam a possibilidade de ter um território próprio, mas porém não seguiu adiante esse projeto, essa ideia aí, ficou só nisso aí, certo, pessoal? Então, beleza. Então, essa é a ideia, inicialmente, a gente vai entendendo melhor com o passar da nossa aula. São descendentes de tribos nômades que viviam há 3.000 anos nas montanhas do que são hoje a Turquia, Irã e Iraque. Apesar de ocuparem por séculos a mesma região, nunca tiveram um país, mantendo-se sob domínio político e militar de outros povos. Então, assim, é uma população antiga. Como falamos, né, a gente vai ver aqui, não são os únicos, teve outros povos ali. Eles são
também originários, ao quê? 3.000 anos atrás, são originários também dos antigos povos ali, do antigo Império Persa, né? Lembrando que ali no Irã, na região do Irã, que é o antigo Império Persa, existiam vários povos, os medos, os persas e os curdos também, era um dos muitos povos que existiam nessa região. E essa região que a gente fala, ela pega parte, a região curda, ela pega parte da antiga região da Mesopotâmia, aquela região do Entre Rios, né, entre Rio Tigre e Eufrates, que constitui as primeiras civilizações aí da humanidade. Correto, pessoal? Então é isso, ainda não tem o seu território e são oprimidos, dominados pelos povos, povos vizinhos, povos que estão ali militarmente por esses povos, né? Na Turquia, onde vivem a maioria do povo curdo, seu idioma é proibido e cerca de 10.000 deles estão presos por motivos políticos. Hoje na Turquia nós temos aí aproximadamente 17 milhões de curdos. Dos seus 36 milhões, 17 milhões de curdos estão ali na região da Turquia. E mesmo assim sofrem essas punições aí, né? Estão presos, não podem usar o seu idioma, não tem escolas ali que utilizam o idioma curdo, para você ver que são uma cultura única, né? Ou seja, eles se identificam como curdos, têm o seu idioma próprio também. Na década de 1990, milhares de curdos foram mortos por armas químicas lançadas pelo exército, pelo ex-ditador Saddam Hussein no Iraque. Após a queda dele, a situação do povo curdo no país melhorou mais. Então, olha só, nos anos 90, já no início dos anos 90, nós temos uma guerra entre Estados Unidos e Iraque. Os Estados Unidos vai ganhar, claro, do Iraque, é uma guerra que dura 3 meses, aí pela questão da invasão do Iraque ao Kuwait, que tinha postos de petróleo, para dominação de petróleo, aí os Estados Unidos se sentem ofendidos, tal, por uma ajuda, entre aspas, humanitária, tal, vai lá e ataca o Iraque. O Saddam Hussein é derrotado, mas se mantém no poder, mas reprime muito o povo curdo. Ataques lá com gás mostarda e outros gases, ataques químicos ali, a região curda ali, ele tinha o interesse de acabar com a população, exterminar, fazer um genocídio ali da população curda também. Saddam Hussein morre em 2003, se eu não estou enganado, né, é executado pelo governo do Irã, né, do Iraque, pelo governo do Iraque, ele era um iraquiano, ditador iraquiano, passou 25 anos no poder, é executado e aí a situação do curdo melhora um pouquinho a partir de então. Prosseguindo, e aí olha só, pessoal, eu destaquei essas imagens aqui, são um povo extremamente guerreiro, existem muitos conflitos na região e surgiu nos últimos anos aí o chamado Estado Islâmico, que tinham pretensões de espalhar a sua influência aí para formar um califato, formando aí um domínio, né, islâmico aí em toda a região aí, dominando várias regiões e conseguiram bastante sucesso. E muitos territórios curdos na Turquia, ali no Irã, no Iraque, principalmente na Turquia, na Síria também, eram barrados pelas lutas pelo povo curdo, que contava inclusive com a presença de mulheres no seu exército, né, nas suas milícias, né, que é grupo paramilitar armado, que não constitui um exército nacional, mas muitos grupos aí treinados, aí, eles treinavam e participavam das milícias, derrotando, participando decisivamente, influentemente na contenção do avanço do Estado Islâmico, esse grupo chamado de terrorista também, que tinha a pretensão de espalhar ali os seus domínios ali por toda a região ali do Oriente Médio, boa parte da região do Oriente Médio, né, formando ali um califado, né? Olha só, então o povo curdo conta com a presença não só de homens nos seus campos, nas suas lutas, como também de mulheres, olha só, até mulheres bastante bonitas, né? Bastante belas aí, porém bastante brabas também, né? Mulheres bastante machas aí, não brinco com ela não, que ela passava o fuzil, né? Aqui se passaria a faca, elas passariam o fuzil, né? Então, olha só, nós temos aí a presença aí da presença militar, a presença de milícias curdas aí e de mulheres aí no combate aí, lutando aí para manter os seus territórios. A luta dos curdos é para manter os territórios que estão ali presentes à população curda. Não é para libertar todo o país, não. É para manter aquelas áreas ali onde tem a presença dos povos curdos nessa região. Beleza, pessoal? Para a gente entender direitinho. Então, olha só, os curdos são a maior nação sem país. A partir da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918,
houve maior controle das fronteiras nacionais, impedindo o livre deslocamento de seus rebanhos, certo? Do povo curdo. E forçando a maioria dos curdos a se estabelecerem em aldeias fixas e a adotar a agricultura como atividade econômica e poderia possibilitar sua sobrevivência. Essa condição fez surgir o nacionalismo, a ideia de nação entre eles. Eu sou uma nação sem pátria, eu pertenço a um povo sem pátria, sem um território definido. Projeto duramente reprimido pelos governos da Turquia e dos países vizinhos. Quais seriam esses países vizinhos, onde o povo curdo está estabelecido ali, estão ali dentro dos seus territórios, suas fronteiras? O Irã, o Iraque e parte da Síria também. Ok, pessoal? Deu para a gente entender isso aí? Prosseguindo. Olha só, e aqui é a região, né? Aqui a gente observa o quê? A Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, a Armênia, todos esses territórios aí tem, isso aqui é a presença curda. Professor, isso aqui é o território deles? Não, isso aqui não é o território deles. Isso aqui são partes dos territórios da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã, do Azerbaijão e tudo mais. São parte de territórios. Aqui, parte de territórios com a presença curda, com presença e influência dos povos curdos. Mas não são uma pátria. Isso aqui não é deles, é pertencente a outros países. Certo? Então, a luta do povo curdo, a luta dos curdos é por conta desse território aqui, para formar esse território aqui como nação própria. Só que aí tem um detalhe. O que é necessário? Uma das principais coisas para se ser reconhecido um país independente, para ter um reconhecimento de país independente, de nação, de pátria, é o reconhecimento dos povos, principalmente os povos vizinhos. Só que para ter reconhecimento dos povos vizinhos, eles têm que conquistar esse território. Para conquistar esse território, a Síria ia perder parte do seu território, o Iraque ia perder parte do seu território, o Irã ia perder, a Armênia e a Turquia ia perder parte do seu território. E para eles isso não é interessante, porque são territórios ricos em petróleo. Aqui nós temos aqui a influência dos rios Tigre e Eufrates, da região da antiga Mesopotâmia, riquíssimo, importante para abastecimento, para navegação, para tudo mais. Então, existe essa questão aí. Então, um dos principais fatores para se reconhecer um país, para se instituir uma nação, é o reconhecimento dos países vizinhos, dos países de uma forma geral, mas principalmente dos países vizinhos. Isso aí é coisa que está batendo de frente, beleza? Então olha só, os curdos habitam a antiga região da Mesopotâmia, berço das primeiras civilizações e com ela as áreas agrícolas mais antigas do mundo, entre os rios Tigre e Eufrates, como a gente disse. Os curdos não foram os primeiros e únicos povos a ocupar essa região. Ela também foi ocupada por inúmeros povos diferentes, como os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios, os persas, os árabes, entre outros. Todos esses povos aqui, pessoal, se a gente lembrar lá das nossas aulas do 6º ano, todos esses povos aqui ocuparam essa região, faziam parte ali da Mesopotâmia, né? Todos esses aí que a gente já citou. E além dos outros, né? Os árabes vieram depois como conquistadores e tudo mais ali, juntamente com o Império Turco Otomano. Isso é a base para a compreensão a delicada situação política atual vivida pela Síria e pelo Iraque nessa região, né? Que são países pertencentes também à antiga Mesopotâmia. Prosseguindo. E aí nós temos os conflitos, né? Eu achei bastante interessante, pessoal, que olha só, eles têm até uma parte ocidentalizada aí, que o Oriente Médio ele é bastante fechado aí pela ocidentalização aí, não são muito abertos aí, os povos árabes, de uma forma geral, não são todos muito abertos aí pela questão ocidental. Mas olha só, achei engraçado, achei interessante aqui, são milícias curdas, né? Eles têm um partido trabalhista curdo, que esse partido trabalhista curdo, ele tem influência, ele elege membros para compor o parlamento na Turquia, e aqui a resistência justamente contra o Estado Islâmico, correto, pessoal? Achei interessante que isso aqui é um tênis da Nike, aí, um combatente aí usando isso aí, mas eles têm aí o seu partido, estão tentando via democrática, chegarem até ao parlamento e fazerem os seus debates políticos em defesa da nação curda e tudo mais, correto? Então formaram até um partido, né? Um partido trabalhista curdo, de influências comunistas, né? Comunista marxista também,
que são vistos também com outros olhos aí pelos países capitalistas, principalmente como os Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, olha só. Os conflitos existentes no Oriente Médio, que é justamente essa região que a gente já falou, que a gente já estudou também em outras áreas, né? Em outras aulas também, quando a gente falou sobre a Ásia, é uma região da Ásia, só lembrando que o nosso assunto deve estar em Ásia, é uma região da Ásia, e a Ásia, o Oriente Médio, faz parte da Ásia, então é uma região, né? Os conflitos existentes no Oriente Médio têm inúmeras origens, incluindo divisões religiosas dentro do mundo islâmico. Olha só, os curdos, eles têm religião islâmica, tem em sua maioria islâmica, sunita, e a gente tem que entender que tem o grupo sunita e o xiita, assim como tem os cristãos, católicos e evangélicos, católicos e protestantes e assim por diante. É a mesma coisa, quase praticamente são diferenças ideológicas, né? Os sunitas e os xiitas. Os sunitas acreditam que os líderes, né, os representantes da religião islâmica não precisam ser membros aí do profeta Maomé, além deles seguirem a Sunna, né, que é um outro livro aí que conta a história do profeta Maomé. Os xiitas não, dizem que não, os representantes da religião islâmica têm que ser seguidores, membros da família de Maomé, o principal profeta aí do islamismo. Então essa é a diferença aí, só para a gente entender basicamente, a gente vai aprofundar isso aí no futuro. Então olha só, então tem a religião islâmica, tem cultos de religião islâmica, religião cristã também, e de uma religião própria deles lá também, certo, pessoal? Eles têm a sua própria religião também, deixa eu achar o nome dela aqui, mas a gente vai achar e a gente vai falar sobre ela também. Ok? Então eles têm as suas religiões próprias, têm a sua cultura própria, mas isso só não basta para eles serem reconhecidos como aí tendo um território de ser uma nação própria. Os conflitos existentes no Oriente Médio têm inúmeras origens, incluindo divisões religiosas dentro do mundo islâmico, um crescente radicalismo de determinados grupos e também eventos que ocorreram na época da Guerra Fria, durante o qual os Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje já não existe mais, treinaram, financiaram e formaram milícias e exércitos oficiais e clandestinos em diversos países, como o Iraque, por exemplo, interessados em expandir sua área de influência e assegurar acesso às fontes de petróleo. Olha só, no período da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos treinaram várias regiões do Oriente Médio para lutarem a seu favor. Um dos motivos, né? Por quê? Porque tinham áreas de interesses ali por riquezas naturais, como foi dito, o petróleo. Isso aqui é importante, é uma energia aí, matéria-prima importante para a geração de energia. Então, muitos desses conflitos na região foram estimulados justamente pelos Estados Unidos e a União Soviética nesse período da Guerra Fria. Prosseguindo, pessoal, aí nós temos aí mais uma vez o treinamento das guerreiras curdas, né? Como a gente já disse, nós temos aí o treinamento delas. E ali a gente tem a religião que eu estava falando da religião curda, beleza? Os curdos não possuem uma religião em comum, apesar da maioria ser muçulmana, sunita, certo? Aquela que eu falei para vocês, o islamista sunita, o muçulmano sunita. Há curdos judeus, há curdos cristãos e há curdos yazidis. O yazidi é uma religião curda antiga, que é uma mistura da religião cristã, da religião islâmica, da religião judaica, com a religião zoroastra, com o zoroastrismo, que é uma religião persa, bem antiga, dualista, ou seja, que acredita nas forças do bem e do mal, que tem um Deus do bem e um Deus do mal, correto? Que tem inferno, que tem salvação, que tem uma série de coisas, né? Acreditam, né? Tem rituais como o batismo, como a circuncisão. Professor, o que é a circuncisão? Em aulas de ciência, né? O professor Serival, um forte abraço a ele também, um forte abraço ao professor Rogério também. A circuncisão é como se fosse uma operação, uma cirurgia de fimose, né? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso aí. Então, ele tem algumas tradições relacionadas a isso. Então, eles têm uma característica religiosa própria, uma característica de religião, de crença própria, e que muitas vezes os membros aí da religião yazidis, né, seguidores dessa religião, eles são reprimidos aí, principalmente pelos muçulmanos, por várias coisas, por acreditarem em outras
coisas diferentes ou terem outras crenças diferentes aí da religião islâmica, por exemplo, né? O seu Deus é diferente deles e tudo mais. Mas é uma religião antiga que compõe também. Ou seja, então os curdos eles têm uma cultura própria, não tem uma religião só, tem várias religiões, como a gente já falou, causam certos conflitos também, mas estão em busca da sua autonomia territorial. E as ligadas às antigas religiões da Mesopotâmia e ao zoroastrismo. Além disso, os curdos não são os únicos nessa situação. Só para a gente entender, professor, só os curdos que estão em busca de um território? Não, tem vários outros povos aí que estão em busca de territórios, né? Em várias partes do mundo aí, como tem aí, ó, outros povos, tem estados como os palestinos, que ainda não tem, a gente já viu em aulas passadas, é a questão palestina, né? O Estado de Israel é a questão palestina. Tem um território, mas não tem um país ali, não, esse país agora é palestino, não tem. Tem territórios ocupados pelos palestinos, mas não sem territórios. Isso aí fica bem interessante a gente entender. Os tibetanos, no Tibete, os caxemires ali, naquela região de disputa que a gente já viu também, entre a Índia e o Paquistão, os bascos ali na região ali da Península Ibérica, né, na Espanha ali, e os chechenos também, que é ali na região do Cáucaso, também tem a questão da Chechênia ali próxima ali, a região do Cáucaso, ali perto da Rússia também tem essa questão aí. Beleza, pessoal? Olha só, nós temos aí a manifestação, né, foi um plebiscito aí que teve aí, promovida pelo território turco, né, pela formação do território turco também aí, pelo território curdo aí na Turquia. E a bandeira, né, a bandeira curda aí, que representa a parte vermelha, representa justamente os mártires, muitos mártires que já morreram lutando aí pela criação de um estado, de um território curdo, né? O branco, a paz entre todos os povos aí, os povos curdos e todos os povos aí. E a parte verde, ela simboliza aí a paisagem, a vegetação, a bela vegetação aí do território curdo que eles reivindicam. O sol de 21 pontas, né? Ele representa a cultura Yazidis, ou seja, aquela cultura que a gente falou que tem até representante da religião ali também, que tem influência na religião, a cultura Yazidis também, representando aí a fé, as tradições aí do povo curdo. Beleza, pessoal? É um povo milenar, vamos dizer assim, que estão aí há milhares e milhares de anos aí lutando aí de sua existência aí. Para ser considerado uma nação, não basta apenas um passado histórico comum. Olha só, não só a sua cultura, não basta só isso. Uma língua comum e uma religião comum. Não basta só essas coisas, não. Um passado, uma língua e uma religião comum. São necessários outros simbolismos, como a bandeira ser reconhecida. Vimos que a Turquia proíbe a utilização dessa bandeira lá, onde os curdos estão sendo ocupados, assim como a língua e tudo mais. O hino, as forças armadas que são responsáveis pelas defesas do territorial do país, do território, e o principal para a resolução da questão curda, principal por eles, o reconhecimento de suas fronteiras pelos estados vizinhos. Que estados vizinhos seriam esses? A Turquia, a Síria, o Iraque, o Irã, a Armênia e Azerbaijão. Para ter esse reconhecimento por esses países, eles teriam que abrir mão de parte do seu território. E aí onde está a questão, é interessante ou não? Beleza, pessoal? Alguns pontos favoráveis e desfavoráveis aí a soberania do Kurdistão, né? Por exemplo, pontos favoráveis à soberania do Kurdistão: reforçar a tradição do povo curdo que habita a região da Mesopotâmia há milhares de anos, garantir a posse das nascentes do rio Tigre e Eufrates, garantir a posse das jazidas de petróleo. Água e petróleo é importantíssimo. Estabelecer um território em que a língua curda possa ser oficial. Possível diminuição das ondas de violência e ataques terroristas movidos pela exacerbação do nacionalismo curdo. A Turquia terá mais chance de conseguir a sua entrada na União Europeia, que ainda não faz parte por conta de várias questões, inclusive uma delas é essa, pois um dos motivos para a desaprovação do pedido da Turquia de entrar na União Europeia está atrelada à dura repressão do governo turco em relação aos curdos. Beleza?
Pontos desfavoráveis da soberania do Kurdistão. Caso o Kurdistão seja constituído, poderá haver afrouxamento de alguns grupos curdos que atuam contra o governo de Bashar al-Assad, né? Que é justamente o ditador ali da Síria, que está tendo um conflito ali já tem um tempão, Bashar al-Assad, né? Que está ali já tem um tempinho. E também contra alguns grupos jihadistas que tentam tomar o poder na Síria. A jihad, né? Que é aquela guerra santa, né? Que na realidade, eu vou falar em outro momento sobre a jihad, né? Mas a jihad é aquela ideia de guerra santa, de conquista de território, aquela coisa toda, mas não seria bem isso. Na visão do Alcorão, a jihad é uma tentativa de levar a fé, não através da violência, certo? Mas tem a interpretação fundamentalista que diz ela como uma guerra santa, que não seria bem isso aí, não. Outra questão, pode haver afrouxamento dos grupos curdos que formam a principal linha de resistência no Iraque, com o objetivo de impedir a expansão do grupo terrorista Estado Islâmico, né? Aquele que a gente já falou, que eles contêm o avanço do Estado Islâmico. E o território deles, então, ia deixar de mão essa briga, esse conflito. A pretensão do Estado Islâmico é constituir um Estado regido pela Sharia, ou seja, as leis islâmicas, né? Perda de autonomia sobre os poços de petróleo do Iraque, perda de territórios, a questão do petróleo é importante, perda de territórios dos seguintes países, Turquia, Irã, Iraque, Armênia, Azerbaijão e Síria. Então esses são os pontos negativos aí, o ponto de maior problema aí seria justamente isso aí. Pessoal, correção dos exercícios da semana passada, vamos lá, né? Istambul é uma cidade transcontinental. O que significa essa frase? Significa que seu território está presente em 2 continentes, no caso de Istambul, uma parte no continente europeu e a outra parte no continente asiático, beleza? Isso é transcontinentalidade. Segundo, como podemos definir o Estreito de Bósforo? É um canal e um estreito, que liga o Mar de Mármara ao Mar Negro, separando a Europa da Ásia. O Bósforo também é considerado um estreito que separa a parte asiática de Istambul da parte europeia, assim como também a Europa e a Ásia. Beleza? Terceira questão, o que é e qual é a importância do Marmarai? O Marmarai é um túnel ferroviário com 13,6 km de extensão em um trecho submerso, ou seja, abaixo das águas, 1,4 km, esse trecho submerso, com uma profundidade que chega a atingir 56 metros de profundidade. E sua importância está na ligação que ela proporciona que esse túnel proporciona entre a Europa e a Ásia. Quarta questão, Ankara, além de ser a capital da Turquia, é a cidade que tem cerca de mais de 15 milhões de habitantes na região metropolitana, e é dividida em duas pelo Estreito de Bósforo, que também é um dos marcos divisórios do continente europeu e asiático. Então a afirmativa é verdadeira ou falsa? Falsa, porque não é Ankara. Primeiro, a capital da Turquia é Ankara, porém aqui seria Istambul, até tirando a capital. Istambul também não é a capital de Ankara, então ela é falsa por conta disso, porque essa aqui a gente está falando, tirando a parte de capital, a gente está falando de Istambul, beleza? Aquela cidade transcontinental. Prosseguindo, nossos referenciais, qualquer informação, tenham acessado aí que vocês vão ter mais informações, beleza? E fica essa mensagem, pessoal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, versículo 1. Forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana. Valeu!